dia! Bom dia! Vocês estão bem? Essa semana ontem, eu completei 50 anos de idade. E o pastor Leandro estava falando ontem sobre como algumas datas são emblemáticas, né? A gente tem algumas datas guardadas aí no coração. A menina quando faz 15 anos, depois quando entra no Zenta, né? Diz que quando entra no Zenta não sai mais, vai até o final da vida no Zenta. Obrigada. E 50 anos é muito emblemático, é uma idade muito bonita, muito... a gente fica feliz porque a gente chegou, né? Aquela coisa bem introspectiva, que gera uma meditação, um pensamento, uma reavaliação. E esse tempo de pensamento me fez lembrar do jubileu. Quem aqui já ouviu falar do jubileu? Quem sabe o que é o jubileu? Pode vir aqui na frente explicar para o povo o que é o jubileu. A gente vai pensar um pouco sobre isso, porque para Deus também as datas e os anos têm todo um significado, tem uma importância, é algo que nos traz mais do que tudo, a revelação do Cristo. A palavra de Deus fala que as coisas antigas, e ele está se referindo à antiga aliança, ao período antes de Jesus chegar ao mundo, todas as coisas que estão ali para nós hoje, escritas no Antigo Testamento, são uma sombra do que haveria de vir. E nós fizemos por alguns meses um exercício muito legal, de estudarmos juntos o Antigo Testamento, olhando Cristo em cada uma das passagens reveladas na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de que a gente tivesse também essa oportunidade de juntos olharmos um texto de Levíticos. Levíticos é aquele texto que você começa o ano dizendo que eu vou ler a Bíblia esse ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí chega Levítico e número, você fala: Senhor, eu posso ler para Mateus, eu posso ler os Salmos, eu posso ler os Provérbios. Está muito complicado esse negócio aqui. E a gente vai ter um texto em Levítico que tem essa revelação maravilhosa de Cristo. Quando a gente chega ali no versículo 24, do capítulo 24, a gente vê um texto que fala sobre o templo, sobre a santidade de Deus, a pureza do santuário, fala sobre justiça, fala sobre retidão. Tem aquele famoso texto que a gente conhece, de olho por olho, dente por dente, onde a riqueza da exigência de uma justiça e de uma perfeição. E aí a gente chega no capítulo 25. E esse capítulo 25 é uma virada de um cenário drástico. Quando a gente chega no capítulo 25, a gente recebe de Deus um conceito revolucionário de descanso, de perdão e de libertação. O capítulo 25 de Levítico é um capítulo que nos leva, que nos conduz a nós enxergarmos o grande amor de Deus, a graça de Deus, a profundidade da misericórdia de Deus, de um Deus que nos conhece, de um Deus que conhece a criação, de um Deus que cuida da justiça social, da economia. E aqui nesses capítulos a gente percebe esse coração maravilhoso de um Deus que é justo, que é santo, que é reto, que é perfeito, e ao mesmo tempo ele é gracioso, ele é misericordioso e ele é bondoso. E nós encontramos então no capítulo 25 de Levítico o princípio do ano sabático. O ano sabático era um ano muito especial. E para você entender o que é isso, você precisa lembrar daquele período que você ficou sem férias. Quem aqui já emendou umas férias nas outras, não conseguiu tirar férias? E você ansiava pelo dia, parece que a gente trabalha uns 11 meses só para a gente descansar né? E você imagina então que aquele povo, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a graça de Deus, não haveria descanso. Deus, em sua graça, desde o início de todas as coisas, estabeleceu um sábado, um dia de descanso, um dia maravilhoso. Mas mais do que isso, Deus aqui em Levítico 25 estabelece um ano sabático. Um ano onde você vai parar, e você chama Shemitah em hebraico, e você vai compreender que a nossa vida não é o que a gente faz. Isso vai muito contra o padrão que a gente recebe hoje, né? Parece que hoje você é o que você faz, o que você desenvolve. As pessoas permitem que as suas identidades sejam traçadas por aquilo que elas realizam.
E quando a gente entende que a vontade de Deus nunca foi que a nossa vida fosse só trabalho, que a nossa vida, a essência da nossa vida, o propósito da nossa vida fosse só trabalho, a gente recebe a revelação de um Deus que nos permite o descanso. Como é que funcionava o ano sabático? O ano sabático era o seguinte: a cada 7 anos, o 7º ano era um ano de descanso completo para a terra. Um ano onde você não poderia plantar, onde você não poderia colher. Os agricultores, eles não podiam semear, nem podiam podar as suas vias. Eles precisavam confiar que aquilo que a terra ia gerar espontaneamente seria suficiente para todos. Mais do que isso, era um tempo de perdão de dívidas. Ao final do 7º ano, todas as dívidas entre israelitas eram perdoadas. Era a possibilidade de um recomeço financeiro, era a possibilidade de um restabelecimento social, de desigualdades. Nesse momento, no 7º ano, havia todas as possibilidades desse recomeço. E qual era o propósito? Qual era o propósito do ano sabático? Era que o povo de Deus pudesse experimentar fé e dependência. Que o povo de Deus precisava confiar que Deus proveria o suficiente para o sustento daquele povo. E isso é muito difícil para nós até hoje. Entender que é Deus que provê todas as coisas. Além disso, Deus ensinava para aquele povo a respeito do descanso, do cuidado com a criação, do cuidado da justiça pessoal, da justiça social. As pessoas não iriam ficar enfiadas, presas em ciclos intermináveis de dívidas. Era o propósito de Deus. E mais do que isso, você vai ler no versículo 20 a 21, que Deus antecipa uma preocupação daquele povo. Ele pergunta: que comeremos no 7º ano? E na sequência, a palavra de Deus traz uma promessa linda, e ele promete que eles iam ter no 6º ano uma colheita tão abundante que seria suficiente para 3 anos. Você vai ler nesse texto que Deus fala: até o 9º ano vocês vão ter a provisão, mas vocês precisam crer, vocês precisam confiar. Eu vou abrir uma parênteses aqui para que vocês entendam que mesmo no meio de tantas promessas, esse povo não respeitou o ano sabático. Apesar de toda a declaração de amor de Deus por esse povo, o tempo que eles ficaram exilados na Babilônia foi exatamente o período em que eles descumpriram a guarda desse ano sabático. Eles desobedeceram isso. Mas havia uma relação que Deus queria imputar ao seu povo, de que eles precisavam confiar em Deus e depender de Deus, e na confiança e na dependência descansar. E além dessa promessa maravilhosa, se o ano sabático já era incrível, havia a culminação de toda essa bênção de Deus para o seu povo, que era o jubileu, que é o que a gente está falando hoje. Esse período era o seguinte: após 7 ciclos de 7 anos, no 50º ano, era declarado o ano do jubileu. E o ano do jubileu era dado início numa das festas mais sagradas, que é a festa, o dia da expiação. Com o toque do shofar, era iniciado então esse 50º ano, que era um ano maravilhoso de descanso, um ano onde os israelitas iam dedicar um ano ao Senhor de descanso, reconhecer e confiar e depender e esperar de Deus a provisão. E esse nome jubileu vem de Yovel. Essa palavra Yovel se refere a esse chifre de carneiro que é usado como trombeta, e soava a trombeta. Era a trombeta da libertação, era a trombeta dessa celebração única que eles iriam experimentar. Ele tinha 2 mandamentos a mais do que o ano sabático. No que se diferenciava o jubileu, esse 50º ano, ao final de 7 ciclos, o 50º ano? O que isso significava? 2 coisas. 2 coisas eles precisavam acrescer ao ano sabático. A primeira delas é que a terra ia retornar ao dono original. Muitas vezes as pessoas, por causa das suas dívidas, da má administração dos seus negócios, elas perdiam as suas terras. Elas pagavam as suas dívidas com as suas terras,
Tem gente que vende um apartamento para pagar dívida, ou o apartamento é hipotecado e a pessoa perde, ou outro que tem que se desfazer de algum bem, de vender algum carro, tudo bem, vai recomeçar tudo de novo, mas em algumas situações da vida é necessário que a pessoa zere tudo e ela se desfaz daquilo que ela tem. Havia então uma promessa que no 50º ano toda a propriedade que tivesse sido vendida por uma necessidade, ela seria devolvida. Ela seria devolvida ao clã ou à família que originalmente tinha recebido essa terra. Quando foi feita a divisão na terra prometida, cada família, cada clã recebeu uma porção de terra. Uma porção que era de Deus para aquelas pessoas. Mas ao longo das suas vidas, as pessoas perdiam as suas terras por causa das dívidas. Então, aqui a gente vê, em última análise, que Deus é o Senhor da terra. Que a terra pertence ao Senhor e aquelas pessoas eram só administradores. Esses membros das famílias, então, que tinham uma dívida, eles tinham naquela época uma possibilidade de pagar as suas dívidas com colheitas. Então, eu estou devendo 250 mil, mas cada ano a minha colheita é de 50 mil. O meu credor, aquele para quem eu devo, tinha o direito de usar a minha terra, de explorar a minha terra e receber por 5 anos, então, toda a minha colheita até que a minha dívida era paga. Mas tinha gente que a dívida era infindável, então elas perdiam as suas terras. Aí vocês falam, poxa, mas a cada 7 anos as dívidas eram perdoadas? Sim, as dívidas eram perdoadas, as dívidas presentes, mas não as dívidas do passado. Por isso que só ali, naquele momento do 50º ano, é que as terras eram devolvidas para aquele povo, as terras, cada israelita recebia a sua terra, a terra que eles entraram na terra prometida. E havia então uma segunda coisa maravilhosa que acontecia só no 50º ano. A libertação de todos os escravos israelitas. Porque assim como as pessoas perdiam as suas terras, quando elas já não tinham mais nada para pagar suas dívidas, as suas famílias eram levadas, eles eram levados como escravos. Eles é que tinham que trabalhar, e trabalhar como escravo para pagar as suas dívidas. Então, não raramente, havia muitos escravos israelitas, mas havia uma promessa, e essa promessa está no versículo 10 de Levítico 25, que fala o seguinte: e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e a cada um a sua família. Era o ano de restauração, era o ano do jubileu, era o ano da festa, era o ano em que as pessoas teriam um reset das suas vidas, elas iam reiniciar, elas iam poder voltar para sua família, iam voltar para sua casa, iam poder começar de novo as suas histórias. Era um ano esperado, era um ano onde as pessoas estavam trabalhando para chegar, mas olha, o 50º ano vai chegar, e nesse ano tem libertação, e nesse ano tem perdão, e nesse ano tem descanso. Era algo pelo qual cada israelita na sua alma almejava e desejava profundamente. E como nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que foi revelado em Cristo, nós precisamos entender, em primeira coisa, o que esse jubileu nos ensina hoje. 3 coisas. A primeira coisa é que Deus se importa com a justiça social. O jubileu é um poderoso mecanismo social e econômico que impede a concentração da extrema riqueza e da extrema pobreza. Deus queria que o seu povo fosse um povo de pessoas iguais. Eles precisavam ter esperança de que eles não seriam presos e escravizados, e de que suas dívidas não seriam intermináveis, mas haveria o dia do jubileu. E nesse dia do jubileu era a forma de Deus garantir uma sociedade israelita que não ia ser desigual. A segunda coisa é que é a mordomia, é a compreensão de que a terra, os nossos bens e tudo que a gente acha e a gente pensa e a gente se orgulha que é nosso, na verdade tudo isso pertence ao Senhor Jesus, tudo isso pertence a Deus. Nós somos chamados como mordomos, nós somos chamados como administradores, para aquilo que hoje a gente julga que é o nosso recurso, a gente administra com generosidade e com sabedoria. Essa é a segunda grande lição que a gente aprende do jubileu. E a terceira é a graça do recomeço.
É a graça de nós recebermos a possibilidade de uma folha em branco onde eu posso começar, então, de novo a minha história. É a graça de Deus, a restauração, a reconstrução, a redenção. Ninguém preso ao seu passado, é o renovo. Essa é a lição que nós recebemos aqui no jubileu. E aonde que isso se cumpriu? Como que o jubileu se cumpre nas nossas vidas? Porque você, essa altura do campeonato, está pensando quantos falta para 7 para suas dívidas zerarem, né? Quanto falta para 7? Vai ser uma bênção essa palavra hoje. A gente precisa entender o que o jubileu significava. E uma vez, então, em Lucas 4, 18 e 19, Jesus chega na sinagoga. Jesus, com toda a sua autoridade, com toda a sua graça, no princípio do seu ministério, ele abre a boca e ele começa a recitar um texto de Isaías. E esse texto fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Vocês sabem o que é o ano aceitável do Senhor? É o jubileu. Aquela promessa, aquilo que o Senhor, com toda a sua graça, com todo o seu amor, como um pai amoroso, permitiu que fosse a ânsia de cada coração israelita, estava sendo cumprido ali em Cristo, o nosso verdadeiro jubileu. Essa expressão ano aceitável do Senhor é uma referência direta a esse ano do jubileu. Jesus estava declarando que Ele era o nosso jubileu. Ele era aquele que ia poder, os pobres tinham acesso. Ele ia trazer libertação, Ele ia trazer restauração, Ele ia trazer liberdade. Era chegado o tempo, o grande tempo do jubileu. Hoje nós somos libertos da escravidão espiritual. Nós recebemos de volta a nossa herança, que é a comunhão com Deus, perdida por causa do pecado, perdida por causa da escravidão do pecado. Por causa do pecado nós somos levados para longe de Deus. Por causa do pecado nós estamos fora dessa herança bendita, que é ter a comunhão com o Pai. Agora Jesus nos traz de volta. Jesus permite que a gente possa chamar a Deus o Senhor de Pai. E Ele restaura aquilo que era a maior herança que eu e você podemos ter, que é a comunhão com Deus, o propósito pelo qual nós fomos chamados. Viver para a glória de Deus e sermos a sua família. Vivermos como uma família de Deus, tendo a Jesus como nossa referência, nosso modelo, para sermos iguais a Ele. E agora tudo isso estava se cumprindo em Cristo Jesus. O que nós aprendemos então nesse retrato completo de Deus é a sua justiça perfeita. Essa justiça que exige retidão, uma justiça que exige santidade, mas ao mesmo tempo a sua graça infinita. Um Deus que anseia por restaurar, por perdoar e dar a todos nós uma nova chance. E então nós chegamos diante de um Deus que não vai nos mentir, que não vai nos aceitar e que não vai fazer uma conta se a gente merece ou não. Ele não vai ver a nossa conduta e pontuar, categorizar cada uma das nossas dívidas. Ele pega todas as nossas dívidas, Ele pega todos os nossos pecados, e uma vez que eles são perdoados, Ele joga no mar do esquecimento. Esse é o amor de Deus. É isso que Jesus conquistou na cruz do Calvário, quando Ele perdoou todas as nossas dívidas. Essas dívidas que nós, os pecadores, tínhamos, elas não foram esquecidas, porque Deus é justo. A graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus fez com que toda a justiça de Deus fosse paga na cruz, em Cristo Jesus, porque Ele é tão justo quanto Ele é bom, de forma que os nossos pecados não foram enfiados embaixo do tapete, mas cada uma das nossas dívidas, das nossas faltas, cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas culpas, todos esses arrependimentos que a gente carrega e faz com que a nossa vida seja tão pesada às vezes, já estavam sendo levadas na cruz do Calvário, nos ombros de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. A palavra de Deus fala que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, trouxe vida para nós, E olha que o texto de Colossenses 2, 13 e 14 fala: Ele nos perdoou de todas as transgressões. Todas as transgressões. Você consegue
pensar que talvez essa é a melhor notícia que você vai ouvir hoje. E essa notícia, ela é eterna, ela reverbera no mundo espiritual, e todas as acusações que eventualmente o diabo venha fazer sobre você, ele perdoou todas as nossas transgressões. Romanos 8 vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele perdoou os nossos pecados. Nós não poderíamos nos desculpar de nenhuma maneira, mas Ele perdoou e Ele cancelou a escrita de dívida. E esse texto é como se fosse uma nota promissória. Ele cancelou, Ele riscou, Ele rasgou. E ela consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele as removeu e pregou na cruz. Esse é o ano do jubileu. É onde nós, os cristãos, descansamos num Deus que é um Deus bom, que nos perdoa. Mas a gente merece ser perdoado? Óbvio que não, porque provavelmente nós vamos cair novamente ali. A gente ainda nem está terminando a oração e já está precisando de perdão de novo. Mas além de perdão, esse Deus maravilhoso nos traz descanso. Porque nunca foi o propósito de Deus, como eu já disse, que nós vivêssemos absolutamente pelo trabalho. Que a nossa vida fosse só trabalhar, para a gente poder comer e trabalhar muito, para a gente descansar 10 dias em algum lugar que o nosso dinheiro possa comprar. Não, essa nunca foi a visão de Deus para nós, mas que nós, como seu povo, pudéssemos sim trabalhar muito, mas sempre descansando num Deus que é quem provê as nossas necessidades, num Deus que é o Deus da nossa provisão, num Deus em que nós sabemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem da mão dele. O texto de Salmos 24, um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu era pequenininha, ele fala que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E esse é o chamado de descanso, de que nós temos um Pai que é dono de todas as coisas. Ele é dono de tudo, absolutamente. E essa bondade maravilhosa de Deus é estendida a nós quando em Mateus 11, 28 e 29 ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Porque o nosso descanso não é só o descanso do nosso corpo, que é muito importante, muitíssimo importante, mas é o descanso da nossa alma. Deus nos chama para desfrutar de um Deus que provê. Dele vem todas as coisas. Nós podemos descansar na sua bondade, nós podemos confiar e viver uma vida de descanso da nossa alma. Ele nos dá perdão, Ele nos dá descanso e Ele nos traz libertação. Ele é o Deus que nos traz libertação. Tem algo muito poderoso aqui, porque o ano do jubileu e o ano sabático anunciava desde os antigos tempos que Deus nos quer livres, que nós somos um povo que deve viver a liberdade. E esse era o grito do shofar. Era isso que o shofar estava anunciando, que Deus é um Deus de libertação. E nós, por alguma maneira, vivemos embaixo de muitas opressões, de muita escravidão. A nossa alma é uma alma oprimida. Nós somos pessoas impedidas, presas em muitos aspectos das nossas vidas. Nós somos presos por culpas, nós somos presos por mágoas, nós somos presos por causa dos pecados, nós somos presos por causa das nossas inseguranças, insegurança com a nossa imagem, insegurança com a nossa performance, insegurança do amor das pessoas por nós. Nós vivemos uma vida buscando acolhimento, buscando aprovação, porque nós somos presos, nós somos opressos. Nós não experimentamos a libertação que Deus tem para nos dar, e esse é o grande anúncio do jubileu. Deus nos quer livres. Deus tem liberdade para mim e para você. Essa é a graça de Deus. Eu quero citar só 3 das muitas libertações que Deus pode nos dar. A primeira delas é a libertação do pecado. Deus nos traz a libertação daquilo que nos oprime. Aqueles que estão entregues ao pecado são cativos da culpa, da vergonha e da separação de Deus. E Romanos 6,16 fala que nós somos servos daquilo a quem nós nos entregamos. É muito importante esse versículo, porque Romanos 6,16 fala: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem vocês escolheram obedecer? Você acha que você é livre?
que é o libertão, que pode fazer da sua vida o que você quiser. E você vive a sua vida no pecado, achando que você está escolhendo pecar. Mas na verdade a continuidade desse versículo fala: vocês podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. O pecado nos oprime, o pecado nos faz escravos. Outro texto fala que nós estamos debaixo do domínio do pecado, onde nós fazemos aquilo que a gente não quer fazer. Mas aqui o texto nos oferece uma possibilidade de escolha, e a gente só pode escolher por Jesus. Se você não escolher por Jesus, de acordo com Romanos 6,16, você já está debaixo da opressão e da escravidão do pecado. Você só tem uma escolha, você não escolhe pecar. Esse já faz parte do teu chip, faz parte da tua natureza. Isso é da tua inclinação, você só vai no fluxo. Mas uma vez que você escolhe se submeter a esse Deus maravilhoso de bondade, de graça, de misericórdia, de recomeços, então você vai viver essa vida que conduz à justiça. Essa é a vida que o Senhor nos chama, uma vida de libertação do pecado, daquilo que você está cansado de desejar ardentemente se ver livre, e você sozinho não consegue, somente o Espírito Santo vai te capacitar a isso. A segunda coisa é a prisão do medo e da ansiedade. Nós somos uma população absolutamente ansiosa, a gente nunca viveu tanta ansiedade. Nós temos falado, citado, o pastor citou isso recentemente. Nós vivemos essa era do medo, da ansiedade, da angústia. E Hebreus 2, 14 e 15 nos lembra que muitos que vivem com medo da morte, vivem com medo do desconhecido. São pessoas que vivem com medo da incerteza do futuro. Mas o texto nos garante que Jesus se tornou igual aos homens, participando da natureza humana, para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo e libertar aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. Deus nos traz a libertação do medo. Se a sua vida tem sido limitada, se a sua vida tem sido impedida por causa do medo, essa é a grande boa notícia do jubileu. Deus te quer livre. Deus te quer livre para você obedecer e fazer a sua vontade. Você não precisa temer o futuro, porque Jesus já está lá. Ele é garantia de bondade, Ele é garantia de misericórdia, Ele é garantia de perdão, Ele é garantia de provisão. Você não precisa se preocupar com o seu amanhã, porque o mesmo Deus que te sustentou hoje é o Deus que vai te sustentar lá. A tua vida não depende de você, a tua vida depende de um Deus que é um Deus fiel, é o Deus que nós podemos contar, é o Deus Emanuel. É o Deus conosco, é o Abba Pai, aquele que nos ama e nos trata como filhos. Ele nos liberta do medo. Nós podemos confiar num Deus que é digno, porque Ele é um Deus fiel. E por último, nós somos livres da opressão espiritual. Porque por mais que a gente não fale muito nisso, nós vivemos num mundo espiritual. Nós temos opositores, nós temos uma guerra espiritual em curso. E o texto bíblico de Efésios 6:2 fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é só material. A gente não luta só contra as pessoas, contra as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida, os conflitos que nós vivemos. Não, muitas dessas situações são situações espirituais. O texto vai dizer que nós temos que lutar contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. E a boa notícia é que Deus, em sua maravilhosa graça, venceu o diabo. Ele venceu poderosamente o diabo, e nós vencemos com ele. Eles não são iguais, ele é o ser criado, Deus é o Deus todo-poderoso, e nós podemos entender que nós não precisamos ter medo. Nós não podemos viver uma vida de opressão, uma vida de angústia, sugestionados pelas mentiras do diabo, pelas situações que sempre, as armadilhas terríveis de tentação, de opressão, de depressão que circundam a nossa vida. Irmãos, Deus nos quer livres. Deus nos quer como guerreiros, com a nossa vida toda vestida da armadura espiritual, pronto para guerrear.
porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e nós precisamos estar armados, porque essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Essas prisões todas da nossa alma e do nosso espírito foram quebradas na cruz do Calvário. Romanos 8, 1 e 2 fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e me libertou da morte. Esse é o nosso Deus. Agora, quando nós olhamos para Jesus, João 8, 36, fala o seguinte: se o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres. E é interessante que a gente às vezes reconhece as nossas prisões. Elas são alvo de terapia, nada contra a terapia, por favor, faça terapia, tem um monte de psicólogo, faça terapia. Mas a gente vai procurando em tantos lugares uma libertação da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, das nossas angústias. E na verdade, irmãos, nós precisamos entender que aquele que pode de fato, eternamente, profundamente nos libertar é Cristo Jesus. Esse é o nosso libertador. Ele é aquele que veio proclamar o ano aceitável do Senhor, e Ele nos liberta de várias formas. A primeira é, como nós já falamos, Ele nos liberta pelo perdão. Ele nos liberta pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue nos liberta da culpa, nos liberta da escravidão. Em Mateus 26, 28, Jesus fala: esse é o meu sangue. Ele foi derramado em favor de muito para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. É o sangue da aliança. A gente só lembra desse texto uma vez ao mês, mas esse sangue da aliança é o sangue do perdão, é o sangue da nossa libertação. Cada vez que você se sentir oprimido pelo pecado, pela culpa do pecado, pela angústia de algo que você fez e que martela na sua cabeça, e que tantas vezes o diabo vem para te julgar o peso, lembre-se do sangue derramado, do preço que foi pago, do perdão libertador de Jesus na cruz. A segunda forma que Jesus nos liberta é pela verdade. João 8,32 fala que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. E quantas vezes nós olhamos para Jesus, nós olhamos para as suas palavras, e todas as mentiras e as ilusões, e todas as coisas erradas que o inimigo colocou na nossa cabeça, elas caem por terra, e nós desfrutamos da liberdade do perdão que vem de Deus. Nós somos libertos pela verdade, convidados a viver a verdadeira liberdade em Cristo. E a última coisa, a nossa libertação vem pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17 fala: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito do Senhor está aí, o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor foi colocado dentro de nós para destravar todas as nossas cadeias, todos os nossos impedimentos, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias. E nós carregamos tantas, irmãos. Nós carregamos tantas. Pela vida que nós tivemos, pela nossa história, pela nossa criação, pelas situações que nós vivenciamos, e às vezes nós carregamos um pouco daquela situação para a nossa vida, e nós nem conhecemos tantas prisões que nos trazem, tanto impedimento. Mas aqui nós desfrutamos de um Espírito Santo que vem fazer em nós a sua morada, e quando esse Espírito Santo entra, ele entra rasgando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele põe a luz da verdade em cada canto escuro do nosso coração, e o Espírito Santo traz então, por causa do amor que Ele tem por nós, essa liberdade em nossas vidas. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar, por último, e eu encerro aqui, da nossa vã maneira de viver. Isso está em 1 Pedro 1, 18 e 19. O texto fala o seguinte: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi com dinheiro, não foi material. Foi algo que você podia comprar, que você podia controlar, que você podia dominar. Não foi. O texto fala que isso foi transmitido por seus, mas o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Essa maneira vã da gente viver, essa maneira vazia da gente viver, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para resgatar a gente. Jesus nos liberta da vida vazia. Jesus liberta da vida sem propósito.
Jesus o liberta dessa vida que só se preocupa com coisas fugazes. E depois ele vai dizer que a prata e o ouro vai tudo corroer, vai ficar tudo aí. Quando você morrer, você não vai levar nada. Você vive em busca dessas coisas. E a sua vida é uma vida azucrinada, porque você vive uma vida vazia. Uma vida absolutamente sem propósito. A vida do ter, do conquistar, do alcançar, do projetar, da relevância. Sem perceber que tudo é dele. Que do Senhor é a terra e sua plenitude o mundo. E você que nele habita, tudo é dele. Você está correndo atrás de algo que você nunca vai alcançar. O máximo que você pode conseguir de Deus é uma mordomia. Desde que você também haja com generosidade, que você administre com sabedoria, aí a vontade de Deus vai ser feita através de você. Quanto mais generosidade, mais sabedoria você tiver, mais Deus vai te dar. Porque mais gente vai ser abençoada através de você. Porque esse é o fluxo do reino. Mas nós não temos nada. A gente não leva nada daqui, a gente vai viver dessa vidinha vazia. E Deus nos liberta dessa vida, nos dando um novo significado. E quando a gente vê, então, no Sermão da Montanha, um chamado para a gente largar uma vida de ansiedade, é um chamado para a gente largar essa vida vazia, que é uma vida terrena. A palavra de Deus fala, olha, vocês precisam largar essa vida de viver pelas coisas que se veem. Vocês precisam começar a desejar uma vida e as coisas que não se veem, as coisas que são eternas. E quantas coisas que não vemos, que nós não desejamos. A gente, o objeto do nosso desejo é só aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não contemplamos Deus, nós não sabemos quais os atributos de Deus, nós não sabemos o que Deus tem para nós, que propósito é esse que Deus quer cumprir nas nossas vidas. A gente vai vivendo uma vida vazia, uma vida absolutamente sem propósito. E aí a gente encontra um texto muito conhecido, que eu vou ler com vocês, um texto grande, do Sermão da Montanha, quando Jesus fala, olha, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, com seus próprios corpos, ou quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada a fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, homens que não entendem a dependência, homens que não conhecem o jubileu. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí ele conclui com esse texto tão conhecido de nós todos, que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Viva com propósito, não viva uma vida vazia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, esse é o chamado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é o tempo que te sobra. O reino de Deus não é a última opção. O reino de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus não é a última oração que você faz, é o primeiro, é o propósito, é o que vai encher a tua vida e trazer significado à tua vida. Essa é a voz de Deus para nós que andamos ansiosos, nós que não somos libertos, nós que temos medo, nós que nos preocupamos, nós que achamos que a gente vive com aquilo que a gente faz, que a gente é aquilo que a gente tem. Isso é vazio. Viva com propósito, experimente o jubileu, mergulhe nas águas do nosso libertador, que nos chama para viver esse novo propósito. As suas dívidas já estão pagas, os seus pecados foram perdoados. Houve um preço muito alto do sangue do
Filho de Deus derramado na cruz do Calvário, para que cada uma das suas transgressões pudesse ser perdoada, para que você pudesse desfrutar dessa liberdade. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele tem todas as coisas, Ele detém todo o poder. Você é um administrador, mas você precisa confiar e depender nesse Deus que é o Deus da nossa provisão, e você pode descansar. Você pode experimentar de Jesus, o nosso sábado, o nosso jubileu, um lugar de descanso. A voz de Jesus é: venham para mim, vocês que estão cansados, vocês que estão trabalhando de domingo a domingo, em suas mentes, em seus corações, vocês estão exaustos, vocês precisam confiar em algo maior do que vocês, maior do que o braço de vocês. Vocês precisam confiar em algo maior do que o trabalho de vocês, do que o empregador de vocês. Vocês precisam confiar em algo maior do que a família de vocês, do que as coisas que vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam descansar. Essa é a boa notícia. O ano aceitável do Senhor se cumpriu em Cristo Jesus. E Ele nos chama, a cada um de nós, para desfrutar de perdão, para desfrutar de descanso e para desfrutar de libertação. Se é para que a gente entenda o que 50 anos significa, que seja centrado em Cristo Jesus. Um Deus que permanece fiel apesar de nós. Um Deus que nós podemos descansar. O Deus do nosso perdão e o Deus da nossa libertação. E eu quero louvar a Deus com você. Porque se por algum momento você perdeu a percepção da grandiosidade das coisas que você está enfiado por causa do amor de Jesus, eu espero que o Espírito Santo traga essa revelação para o seu coração hoje. Porque não há melhor notícia do que Cristo em nós. Esse é o grande e o maior de todos os segredos, Paulo diria. É Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Cristo em nós. E eu desejo que você desfrute da presença gloriosa do Cristo Emmanuel, que escolheu você e que te amou, para que você desfrute dessa graça maravilhosa. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por Jesus.